Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do nosso Deus, irmãos. Eu estou especialmente feliz nesta noite por termos liberdade, irmãos, de adorar o nome do Senhor. Às vezes a gente tem a tendência natural de transformar as nossas vidas em uma rotina. A gente acorda, vive a vida. A maioria de vocês, se você é pecador como eu, você deve ter uma rotina, uma vida comum. Tem umas obrigações, talvez amanhã você já esteja pensando num monte de atividade que você tem para fazer, para realizar, e viver a sua vida. E em meio a essas rotinas que a gente tem alguns bálsamos, que é quando a gente deixa a nossa vida comum e se volta para o extraordinário, que a gente começa a pensar sobre a eternidade, pensar que por mais que a gente tenha as coisas aqui, elas só fazem sentido se existe algo a mais. Por mais que todos nós almejemos talvez um conforto, algo bom, mas uma hora ou outra todo ser humano se pega pensando na eternidade, pega-se pensando, e se eu morresse agora? Como está a minha vida? E essa reunião, irmãos, ela só faz um nível de sentido porque nós adoramos um Deus que está vivo. Porque Jesus ressuscitou, Ele está no trono e tem promessa para nos buscar, porque por mais que as dores, que as ilusões do tempo presente sejam às vezes algo que tira o nosso foco, que tira a nossa visão das promessas, ainda assim, o alvo principal da vida de todo cristão é a declaração de Jesus em João 14, que eu acho algo lindo, quando os discípulos estão aflitos, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, é para além daqui, é para além das coisas aqui. Tudo que nós fazemos é sabendo que nós temos algo a mais. E eu quero discutir com você nesta noite, em nome de Jesus, sobre esse tema, promessas e ilusões. Eu quero construir uma teologia bíblica. Eu não vou reler o texto de Gênesis capítulo 13, mas eu prometo aqui a gente discutir e discorrer esse texto. Porque, irmãos, existe algo que vem da Bíblia, vem da estrutura filosófica, se você preferir, vem de algo do próprio Deus, que é como duas estruturas irreconciliáveis. Alguns escritores bíblicos e até mesmo alguns escritores cristãos, eles gostam de dividir a humanidade em dois grupos. Por exemplo, eu poderia citar aqui o Santo Agostinho, que era um bispo do quarto século. Ele fala num livro, A Cidade de Deus, sobre duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Ele fala que são duas cidades que se conectam, ou seja, dois grupos de pessoas que pensam sobre coisas eternas e pessoas que pensam sobre coisas daqui mesmo. Então ele divide, aí se você for pensar, por exemplo, em Calvino, ele diz que existem dois tipos de pessoas: as pessoas que estão com suas vidas centradas naquilo que é eterno e aqueles que estão com sua vida centrada naquilo que é passageiro. Se você for pegar talvez escritores mais recentes como C.S. Lewis, ele fala sobre dois tipos de amores: amor a Deus e amor ao mundo. Dentro desse texto, nós também temos a visão de duas pessoas, ilustrada na vida de Abraão e de Ló. E o texto bíblico que eu quero discutir com você nessa noite, ele nos apresenta também dois tipos de condução da vida, que é uma vida amando a Deus, ou uma vida amando os ídolos, aquilo que nós projetamos para nós mesmos. Nós temos duas maneiras de conduzir a nossa vida, que é crendo nas promessas de Deus, ou crendo em nós mesmos, naquilo que nós podemos construir com as nossas mãos. É disso que
Moisés, ao escrever Deuteronômio, ele fala em Deuteronômio 30, ele chama o povo e diz assim: olha, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que lhes apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Dois caminhos, duas formas de conduzir a vida. E aqui nós temos representado em Ló e Abraão dois modos de conduzir a vida, e eu quero passar isso para você nessa noite, porque nós vamos caminhar sobre essa dualidade aí de promessas e ilusões. Na mensagem anterior que eu preguei, e eu relembro o texto, preguei sobre o capítulo 12 de Gênesis, nós abordamos Abraão descendo ao Egito, contrariando a promessa de Deus, que lhe faria próspero. A terra onde ele estava passa por uma seca, ele corre para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele diz: Sara, tu não vai dizer que tu é minha mulher, tu é minha irmã. Aí Faraó se interessa por ela e presenteia Abraão às custas da sua esposa. Então ele vive ali uma prosperidade às custas da sua esposa. O texto bíblico menciona que Abraão desceu ao Egito. E Moisés, ele é muito habilidoso quando ele escreve esse texto, porque toda vez que ele diz desceu ou subiu, ele não está falando só sobre geografia, ele está falando também sobre condição espiritual. Quando ele disse Abraão desceu ao Egito, ele estava declarando, dizendo assim: a condição espiritual de Abraão era de declínio, era de oposição a Deus. Mas nesse texto que nós analisamos hoje, a tradução diz assim que ele subiu. Ou seja, mostrando agora um progresso espiritual na vida de Abraão. Abraão sai do Egito rico, mas humilhado. E agora nós podemos observar um contraste entre a promessa de Deus e a ilusão dos seres humanos. A fé no reino de Deus em meio à cidade dos homens, prometendo a Abraão, reafirmando as promessas a Abraão, enquanto Ló é seduzido pelos seus olhos e é iludido pelas campinas do Jordão, indo em oposição àquilo que Deus projetou para ele. Irmãos, eu quero falar aqui com vocês nessa noite só sobre duas coisas: uma vida vivida pela fé ou uma vida vivida pela ilusão. E eu não quero construir uma pregação baseada na vida de duas pessoas, do tipo: olha o que Abraão fez, faça como Abraão. Veja o que Ló fez, faça como Ló. Não, eu não quero produzir uma pregação humanista centrada no homem. Eu quero produzir uma pregação aqui para que você veja o que Deus fez. Porque a Bíblia, a estrutura bíblica não é sobre mim e você, é sobre como Deus age, como Deus intervém, como Deus aciona pecadores e pela sua palavra, pelo seu projeto, Ele nos conduz para a glória do seu nome. E eu quero mostrar aqui para você 3 movimentos de Deus na vida de Abraão que glorificam o seu nome. O primeiro é quando ele tira Abraão do palácio do Egito e põe ele de volta nas tendas. O segundo é quando Deus destrói a prosperidade construída com o pecado. E terceiro, Deus reafirma sua aliança contra as circunstâncias. No primeiro ponto, quando Deus tira Abraão do palácio para as tendas, nós precisamos perceber no início do texto, logo no versículo 1, o retorno de Abraão. Diz o texto bíblico: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Moisés aqui descreve um avanço, um progresso espiritual na vida de Abraão através da sua subida. Ele sobe do Egito em direção ao Neguebe, do local aonde ele não deveria ter saído. Ele sai do palácio, da influência, contrariando as nossas perspectivas humanas, porque quem gosta de perder? Quem gosta de sair de um local de prosperidade para ir para um local que não tem prosperidade? Mas ainda assim ele sai, contrariando a lógica humana, contrariando o lucro, o benefício pessoal. Ele sai, ele regressa, ele sai do Egito e retorna para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E aí eu acho interessante a gente perceber que quando Abraão sai do Egito, ele sai humilhado, Faraó de algum modo o expulsa. Ele não queria sair. De algum modo Deus interveio
Faraó percebeu, Deus amaldiçoou ali as mulheres ali egípcias, e Abraão foi forçado a sair. Sai rico, sai próspero, mas sai expulso. Então Deus é quem tira ele do palácio e bota ele de volta na vida nômade. Não tem a ver com a decisão dele, tem a ver com Deus agindo. E é importante que a gente saiba, que, irmãos, que a única coisa certa a fazer, quando nós deixamos o Senhor, é voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Quem sabe nesta noite você foi seduzido pelas ilusões do mundo e deixou o local onde o Senhor preparou para você. Mas quando nós estamos distantes do Senhor, irmão, o único lugar seguro é nós brodarmos e voltarmos para Ele, porque Ele é o Deus que nos recebe de braços abertos. É verdade que Abraão sai do Egito rico. Ele sai com gado, como diz o texto, ele sai com prata e sai com ouro. Ele recebe favores de Faraó. Só que perceba que essa bênção aparente resulta em problemas lá na frente. A primeira coisa, ele tem problema com o seu sobrinho. A prosperidade era tanta que ele começa a brigar com seus sobrinhos, os pastores do seu sobrinho Ló, e os pastores deles começam a brigar, e já não há espaço para eles dois naquele ambiente. Esse é o primeiro problema que ele enfrenta, é um problema imediato. Mas alguns capítulos na frente você vai perceber um outro exemplo, um outro problema que veio para a vida de Faraó, de Abraão. E ela vem do Egito. Sara começa a duvidar da promessa de Deus e tenta ajudar Deus. Você sabe quem é que ela chama para ajudar, para que ele se deixe? Uma serva. Essa serva era de onde? Serva egípcia. É lá do Egito que Abraão traz essa serva chamada Agar, e mais na frente ela se deita com Abraão com permissão de Sara, tem um filho chamado Ismael, que traz grandes dores de cabeça para Abraão no futuro. Então aquilo que parecia prosperidade, mas na frente ela representa tristeza, ela traz tribulação para a vida de Abraão. E o que isso significa para nós? Irmão, você está falando de um texto de 4.000 anos. O que isso representa para mim, que estou aqui vivendo em 2021? Isso significa, irmãos, que nós não podemos avaliar nossa vida por critérios humanos. Aquilo que é prosperidade à luz do que o mundo prega, não é a prosperidade que Deus prega. Nós temos a mania, às vezes, de nos compararmos. Dizer, fulano tem, eu também tenho que ter. Mas prosperidade, riqueza, elas são relativas. Elas são relativas a quê, irmão? Só é prosperidade, só é riqueza, se for na presença de Deus. É disso que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4. Paulo declara lá e diz assim: olha, eu sei o que é ter abundância e sei o que é padecer necessidade. Eu sou contente. Paulo fala sobre contentamento. E contentamento, irmãos, é uma vida marcada pela fé. E quando nós caminhamos contentes com Deus, independente das circunstâncias que estão nos cercando, se de bonanças, se de facilidade ou de angústia, nós estamos caminhando pela fé, crendo na intervenção de Deus, numa vida dependente de Deus. Os versos que se seguem, verso 3 em diante, diz o seguinte: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, do lugar onde ele primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe o que acontece com Abraão aqui? Deus os tira do palácio e leva para as tendas, e Abraão agora volta ao altar. Não há nenhum relato bíblico de que Abraão tenha prestado um culto a Deus enquanto ele estava no Egito. Mas quando ele voltou, ele se encontra com o altar. Ele regressa ao altar. E ali, ele não só encontra o local do recomeço, ele encontra o Senhor do recomeço.
Abraão não somente encontra o local que ele tinha feito um altar, ele encontra ali também o Senhor do altar, o Senhor que é digno de adoração. Abraão então adora ao Senhor ali, acerta a sua vida com Deus. Isso é importante, irmãos, porque há esperança para aquele que cai, há perdão para aquele que peca, e há restauração para aquele que se arrepende. Abraão saiu contrariando a vontade de Deus, mas volta, arrepende-se, acerta a sua vida com Deus, encontra de novo o altar de adoração ao nome do Senhor. Ele regressa ao altar. Irmãos, às vezes Deus faz assim com a gente. Ele quebra as nossas seguranças. Sabe para quê? Para que nós nos encontremos com Ele. Nós, às vezes, irmãos, estamos tão seguros naquilo que possuímos, que temos, na nossa influência, no nosso nome, que não há espaço para o Senhor. Mas não há melhor lugar para se encontrar com o Senhor senão quando Deus nos quebra, quando Deus nos aperta, nós nos encontramos de volta ao altar. Quem sabe nesta noite Deus esteja trabalhando no teu coração, porque você andou, virou, mexeu e se afastou do altar, da presença de Deus. Mas esta noite é noite de recomeço. Assim como Abraão, você pode encontrar o altar de adoração ao nome do Senhor, se deparar com o Senhor novamente, se encantar com a beleza de Cristo, reacender a chama do Evangelho no seu coração. Quem sabe seja a noite de recomeço em nome de Jesus. Mas tem o segundo movimento de Deus. Deus agora destrói a prosperidade construída com o pecado. Nós podemos perceber isso em alguns pontos. O primeiro, um conflito familiar. Olha o que acontece no verso 5. Ló, que ia com Abraão, tinha também rebanho, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-lo, porque eram grandes os seus rebanhos, os seus bens. Houve desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então aqui nós temos 3 problemas. O que acontece? Acontece um conflito familiar. E por que acontece esse conflito familiar? O primeiro, pouco espaço. Eles tinham muitos bens para pouco espaço. Segundo, tem uma tensão. Há uma gota d'água que os pastores de um, os funcionários de um começam a desentender com os funcionários do outro. Começa a brigar. E terceiro, ainda para completar, ainda tinha cananeus e ferezeus morando lá, disputando a terra, criando gado também. Então já não bastasse o espaço pouco, os pastores se desentendendo, ainda tinha gente competindo por aquele espaço. O que é feito então? Um acordo de paz. Os versos 9 e diante, o verso 8 diz assim: então Abraão disse a Ló, ou seja, estava posto a confusão, estava tendo briga entre 2 grandes homens, um tio e um sobrinho. Agora Abraão toma a dianteira. Mas você não pode perder esse fio aqui, porque antes de Abraão aqui, ainda representado como Abraão, tomar a dianteira de pacificar esse conflito, ele precisou primeiro voltar ao altar. Porque só quem volta ao altar tem interesse de resolver problemas. Só quem visita o altar do Senhor toma a dianteira na solução do problema. E veja o que é que Abraão faz. Não deve haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Ah, irmão, só faz isso aqui quem é crente, quem voltou ao altar, quem se acertou com Deus. Sabe por quê? Porque essa decisão de Abraão aqui custou algo, ele teve prejuízo, e é disso que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus. Aí ele diz: não está toda a terra diante de você?
peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Veja bem, irmão, aqui Abraão toma a dianteira. Essa sabedoria aqui de Abraão, ela é fruto da fé, é fruto de um encontro com Deus. Aonde que ele deixaria escolher primeiro? Se não fosse alguém transformado por Deus. Quando ele deixa Ló escolher primeiro, ele se arrisca. Ele disse, eu posso ficar com a terra ruim, ele pode escolher o melhor. Mas ele diz assim, olha, eu voltei ao altar, eu já não sou mesmo a mesma pessoa que partiu para o Egito em busca de bens, eu sou alguém que Deus sustentou, eu me encontrei com meu Deus de novo, embora eu tenha prejuízos pessoais, eu vou pacificar a situação, porque eu não confio nos meus bens, eu confio naquele que me deu os bens. É essa perspectiva que está na mente de Abraão. Aqui nós temos a fé de Abraão, levando ele a renunciar tudo e optar pelaquilo que não se vê. Tem um mistério aqui, não perca isso. A condição espiritual de Ló não é mencionada, mas nós podemos ter uma impressão sobre ele, pelo que ele escolhe. As nossas escolhas, irmãos, dizem sobre a nossa condição espiritual. O que você tem escolhido para pôr na sua mesa, para pôr diante dos seus olhos, reflete a sua condição espiritual, sim. Aqui, Ló escolhe as bandas de Sodoma. Sodoma já tinha uma fama, a fama de pessoas que contrariam a Deus, viradas para Deus, pecaminosas contra Deus, e ainda assim, visando o benefício, ele escolhe. E aí eu tenho uma consideração para fazer, dizendo que toda vez que agimos sobre a ótica da esperteza, da astúcia, nós abandonamos a fé. Abraão não foi articuloso, ele não foi esperto, ele não foi ali engenhoso para que as coisas saíssem como ele desejava. Ele disse, olha, eu confio em Deus. Escolhe, o que você escolher está bom para mim. Se você escolher um lado, eu vou para o outro, mas eu sei que eu não dependo das circunstâncias, eu dependo de Deus. É Deus quem cuida dos meus negócios, é Deus que sustenta a minha família, é Deus que sustenta a minha vida. Era assumindo esse ponto que Abraão percebeu que a fé, que a paz é mais importante do que o lucro. Entenda, irmãos, enquanto o seu coração desejar as coisas que os outros têm, se comparar com os outros, você não estará pronto para receber o que Deus tem para você. Eu quero dizer que você é exclusivo. O que Deus tem para você é para você e pronto. Mas enquanto você estiver desejando menos daquilo que Deus tem para você, desejando o cargo do outro, a posição do outro, o que o outro tem, você nunca estará pronto para receber o que Deus tem exclusivamente para você. Tanto nas bênçãos materiais como nas bênçãos espirituais. Abraão também percebeu que a generosidade é mais importante do que o direito pessoal. Ele abriu mão, irmãos, mesmo tendo direito, mesmo sendo líder naquela condição, mesmo sendo tio, ele poderia dizer, olha, eu vou para cá e tu vai para lá e te manda, eu tenho direito, eu sou o mais velho, eu sou o líder aqui, rapaz. Ele abdica, em amor, para manter a paz. Ele prefere sofrer o dano. Ele percebe ainda que a separação harmoniosa é melhor do que o conflito, que é o convívio conflituoso. Veja o que ele diz, se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Ele sabia que não tinha condições de habitarem juntos. E aí ele faz essa escolha. Quando o socialmente superior se humilha diante do inferior, visando preservar a paz, ele prova que é espiritualmente superior. A separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Ele percebeu que não tinha condições de viver com seu sobrinho, que ia ser briga direta, mas ele diz, olha, eu prefiro perder, para que nós consigamos caminhar juntos, você segue para um lado e eu sigo para o outro, e Deus vai nos abençoar. Agora Ló faz uma escolha perigosa, irmãos. Que escolha é essa? Olhe aqui para você não perder o fio da meada. Ló ergue os olhos, viu toda a campina do Jordão,
que era bem regada como o jardim do Senhor. Anote isso, jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Olha, da onde era que ele tinha saído? Do Egito. Então ele compara o jardim do Senhor e a terra do Egito. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, armando suas tendas para até Sodoma. E aí diz o texto que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores como o Senhor. Abraão deixa Ló escolher às custas de prejuízos pessoais. Aqui nós temos a ilusão de Ló. Ló segue iludido e escolhe algo que parecia com o Egito, da onde ele tinha saído. Ele faz as suas escolhas, irmãos, baseado naquilo que os seus olhos veem. Ló aqui é afetado por uma síndrome do paraíso perdido. Ele olha e diz: olha, parece o jardim do Senhor. E uma clara alusão ao Éden. Aquele sentimento da teologia do exílio. Ele escolhe aquilo que lhe parece bom aos seus olhos. Ele escolhe pelo que vê. Ele escolhe pela aparência. Ele faz uma escolha perigosa. Por quê? Ele segue a cobiça dos seus olhos. Ele escolhe insensatamente, buscando vantagens pessoais. Quando ele faz essa escolha, ele vai para o Oriente, como diz o texto bíblico. E nesse momento, irmãos, ele dá as costas para Betel. Isso é simbólico, isso é interessante, porque de algum modo ele estava dando as costas para a casa de Deus, escolhendo pelos seus próprios olhos aquilo que lhe parecia bom. A tenda de Abraão ficou junto ao altar de Betel, mas a tenda de Ló foi para a região da perversa Sodoma. João Calvino, reformador, ele diz o seguinte, comentando esse texto: aprendemos por este exemplo a não confiar nos nossos olhos, mas devemos ser vigilantes para não sermos iludidos por eles, pois sem perceber podemos ser cercados por muitos males, assim como Ló, que quando pensou que estava habitando no paraíso, no jardim do Senhor, ele quase habitou nas profundezas do inferno. E o que isso significa para nós? De algum modo, Ló aqui representa, irmãos, todo ser humano que busca prosperidade, que busca se dar bem na cidade dos homens, que busca de algum modo um paraíso perdido. Isso é parte, irmãos, da ilusão e do desespero humano, buscando satisfação e descanso para o seu coração, longe das promessas de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero relembrar as promessas de Deus para a tua vida. Há promessas, e aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Você não precisa ajudar o Senhor, não. Ele tem o seu tempo para tudo. O que Ele te prometeu vai acontecer no tempo dEle. Você não precisa buscar a prosperidade longe da promessa de Deus. Você não precisa buscar ajudar a Deus, porque quando nós partimos e desejamos aquilo que os nossos olhos tocam, nós deixamos a fé, nós abandonamos a fé. É interessante, sabe por quê? Porque na Bíblia, a fé não é oposta à razão. Fé e razão conseguem caminhar juntos dentro da Escritura, mas o que é oposto a fé é a visão, é aquilo que os olhos veem. É disso que Paulo fala: vivam por fé e não por vistas. É disso que Hebreus falam, que nós, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Nós cremos naquilo que não vemos, nós cremos naquilo que os nossos olhos não contemplam, nós cremos porque cremos na fé daquele que nos prometeu. A nossa fé não é pautada no que os nossos olhos contemplam, mas a nossa fé está no caráter do prometedor. Louvado seja o nome do Senhor. E o que isso significa ainda? Nós devemos, irmãos, colocar o nosso coração, posicionar o nosso coração em Deus, no contentamento dEle, nas promessas que Ele tem para nós. E já finalizando o último ponto, Deus reafirma sua aliança contra as circunstâncias. Note que Ló escolhe
Abraão tem prejuízo porque ele escolhe o melhor da terra, ele escolhe as campinas, ele escolhe o melhor pasto, ele escolhe a melhor provisão para o seu rebanho. Alguém que olhasse ali e disse: eita, Abraão agora se acabou. Ele deixou o sobrinho escolher, perdeu tudo. Se fosse nos dias de hoje, qualquer um que contemplasse assim, agora ele quebrou. Mas tem que ler o texto, porque quando Ló sai, o Senhor visita. E o Senhor visita dizendo assim, versos 14 em diante: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha o que é que Deus diz para Abraão: erga os olhos e olhe você para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando a sua tenda, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja o contraste. Ló ergue os olhos e vê aquilo que é desejável, ele escolhe aquilo que os seus olhos desejam. Deus manda Abraão erguer os olhos e ver o que Ló não viu, e isso foi o que Deus deu a ele. Aquilo que os olhos de Ló, que a sua cobiça, a sua ganância não puderam contemplar, Deus deu a Abraão. De algum modo Deus estava dizendo assim: está vendo essa terra? Ela é menos desejável, mas é nela que habita a minha promessa para a tua vida. De algum modo Deus estava chamando a Abraão e dizendo assim: está vendo? Ninguém escolheria. Ele escolheu pelo que ele viu, pelo que a terra podia oferecer. Mas sabe o que é que ele não tinha? A mim, o abençoador. E isso foi suficiente para o coração de Abraão. A confiança de Abraão não estava na geografia da terra, mas em Deus. E aqui nós percebemos uma ordem divina. Levante os olhos. Ló vê o que o mundo tinha para oferecer. Deus convidou Abraão a ver o que os céus tinham para oferecer. Deus dá uma dádiva sublime. Abraão ganha o que não cobiçou, e Ló perde o que desejou. Poucos capítulos à frente, nós vamos ver a situação em que Ló estava. E caso você conheça o texto, você vai saber que Ló saiu da cidade escorraçado, deixando mulher, e toda a tragédia que se segue na vida de Ló, porque Ló escolheu Sodoma. Ló escolheu aquilo que os seus olhos puderam contemplar. Deus promete uma descendência numerosa, e veja que as condições não eram favoráveis. Deus promete para Abraão, sendo que ele tem uma mulher estéril, e sendo que ele já carrega nas costas uma promessa de ser bênção para outras famílias. Deus ainda amplia e renova a promessa, porque quando nós confiamos em Deus, Deus não só mantém a sua promessa, mas Ele amplia as promessas daqueles que confiam nele. Ele diz: a mulher estéril, já tem promessa de ser bênção para as famílias, pois ainda eu vou fazer a tua descendência numerosa, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ah, meu Deus, é um passo pela fé. É interessante, irmãos, que Deus dá, mas Deus desafia. Deus olha para Abraão e diz assim: agora percorre. Deus está aqui de algum modo retomando aquele direito da antiguidade, que aonde você colocar a planta dos seus pés será seu. De algum modo Deus diz assim: agora percorre a terra, porque eu já te dei ela. Aquilo que você percorrer será seu. É um sinal de que você está recebendo aquilo que eu te dei. E a resposta de Abraão não podia ser diferente. Ele constrói um altar ao Senhor. Ele escolhe morar junto ao altar do Senhor. Abraão não construiu um monumento para o seu nome, mas ele construiu um altar para glorificar o nome de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações práticas nesta noite.
Nós vimos o quanto que Abraão foi dependente de Deus aqui. E nós corremos o risco de parar e dizer assim: olha, eu preciso ser como Abraão. Mas eu preciso corrigir a sua visão nessa noite e dizer que nenhum personagem bíblico, exceto Jesus Cristo, é modelo para nós. Abraão, de fato, escolheu pela fé. Abraão, de fato, depositou sua esperança em Deus. Mas este Abraão, assim como você e eu, era um mero homem, que acertava e errava. Nós temos um Abraão melhor, como disse Timothy Keller. Nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo, porque Ele é um padrão melhor do que Abraão. Enquanto que Abraão renuncia à escolha da terra, Jesus Cristo renuncia à sua própria glória de Deus entronizado para vir à baixa terra morrer por mim e por você. Ele se arrisca muito mais do que Abraão. Abraão peregrinou na terra de Canaã sem conhecer ninguém. Jesus veio até homens caídos, que não conseguiam compreender o amor que Ele tinha por eles. Ele, Jesus, se torna bênção para todos os povos. Abraão oferece a terra para o seu sobrinho. Jesus ofereceu a si mesmo por cada um de nós. É a obra consumada de Cristo na cruz, irmãos, que nos permite viver genuinamente por fé e não por vistas. Quero deixar 3 lições rápidas para nós. Avalie corretamente as suas riquezas e as suas pobrezas. Avalie com base na satisfação em Deus. Não se compare com os outros. Não fique inquieto buscando satisfações ilusórias. Santo Agostinho, ele tem uma frase no seu livro Confissões que me marca muito. Essa frase diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração estará inquieto até que em ti repouse. A ideia de Agostinho era que nós somos feitos para Deus. E o nosso coração vai viver eternamente agitado, procurando satisfações aqui nessa terra, procurando preencher o nosso tempo, as nossas satisfações, os nossos hobbies com alegrias terrenas. Nós só teremos o nosso coração completamente quieto quando repousarmos o nosso coração no Senhor. É do hino que é o que a letra do hino da Heloísa Rosa fala. Há um lugar onde aplausos, riquezas, desavenças, não há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Quando o nosso coração está no Senhor, nem os aplausos e nem as críticas nos abalam, porque nós estamos dependentes completamente do Senhor. 2, não deixe se enganar pelos seus olhos. Os nossos olhos se iludem com muita facilidade, e muitas vezes, irmãos, nós somos desviados da vontade do Senhor. É como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se nós olharmos para o pastor, se nós olharmos para o ministério, se nós olharmos para o nosso irmão do lado, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos só para as alegrias, nós nos cansaremos, nós desanimaremos, nós nos fatigaremos. Mas se nós mantivermos os nossos olhos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós não cansaremos. E se cansarmos, ainda assim Ele nos erguerá com sua mão e nos levará poderosamente para a glória do seu Rei. Irmãos, por último, deixe a obra de Cristo se tornar um exemplo para você. A metodologia de Deus não vale só para Abraão. A lógica da prosperidade invertida. O nosso rei, em vez de ser honrado aqui, ele foi humilhado. O nosso rei, em vez de receber um trono aqui, ele recebeu cruz. Recebeu uma coroa de espinhos. Com isso eu quero lhe dizer que as nossas alegrias não são aqui, irmãos.
Por que você acha que pode esperar algo melhor desta terra, se o nosso rei teve o pior dela? Eu quero lhe incentivar nesta noite a conduzir sua vida olhando para Jesus, sabendo que as promessas dele são poderosas para a sua vida. Eu encerro com uma analogia muito rápida. Conta-se a história, não sei se verídica ou não, mas ela serve para tom ilustrativo, que um rapaz, um corredor muito animado, muito necessitado também, a sua família passava por grandes necessidades, conseguiu se inscrever numa competição de corrida. Vamos pensar aí numa corrida de rua livre, que tinha um bom prêmio. E aquele jovem franzino começa a sua corrida, desacreditado, ninguém levando muito a sério, mas de repente ele se destaca e está ali na frente da competição, já ali, e de repente ele já se torna o favorito ali daquela competição, todo mundo diz, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Mas alguém habilidosamente começa a jogar algumas moedas, e ele vê, e é como se ele estivesse jogando nota de R$100, vamos pensar assim. Amigo, eu digo para você que você correndo e alguém joga nota de R$100, no mínimo você olha e diminui a corrida. Mas aquele jovem começa agora a deixar a sua posição de destaque e começa a pensar nas contas, começa a pensar nas obrigações daqui. Ele diz, olha, essas aqui eu já vi aí pelo menos 10, já me ajuda. E ele começa a parar e a contar e pegar aquelas cédulas, animados com aquilo que está sendo jogado. E por algum momento de ilusão, aquele dinheiro tira os seus olhos do prêmio principal. Até que alguém brada, ei, o prêmio. Quem sabe nessa noite eu seja a voz daquele que brada, ei, o prêmio principal. Ei, o prêmio principal. Ei, as promessas para a tua vida ainda estão de pé. Ei, deixa as ilusões que o mundo tem oferecido de lado e se volta para o prêmio principal, porque nós corremos por uma coroa incorruptível que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que a sua consciência seja ativada nesta noite, que você abandone as ilusões e se abrace novamente com as promessas de Deus para a tua vida, porque elas estão de pé. E muitas vezes, irmãos, deixa eu desmistificar algo. Quando eu digo assim, Deus tem promessas para a tua vida, você talvez já pense naquelas promessas individuais. Eita, eu vou para um lugar, Deus me prometeu que eu seria pregador, Deus me prometeu que eu conheceria a terra. Eu estou falando também das promessas coletivas, de que em breve, muito em breve, nós estaremos sentados no colo do Senhor, e Ele enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. A promessa de João 14, para que nós não estejamos com o coração turbado, mas que muito em breve nós estaremos pisando nas mansões celestiais, reinando com o nosso Senhor. Promessas para além do seu nome construído aqui nessa terra, mas que o nome de Deus seja glorificado, que o eterno seja vivificado na tua vida, que embora que aqui você seja esquecido, preterido, abandonado, esquecido pelo seu pastor, pela sua igreja, por todos que deveriam te honrar, mas ainda assim, aquele que te vê está de braços abertos, embora que você seja um anônimo aqui nesta terra, mas você é conhecido nos céus. E se sua esperança for só em ser honrado aqui nessa terra, você não vive a esperança da fé em Cristo Jesus. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Amém. Que palavra difícil, né? Eu também preferia. Se coloque de pé por bondade e me permita orar por você,